Vamos, então, para o nosso painel de número 10. O tema é universalização e o novo modelo tributário brasileiro. Eu convido para moderar o sócio da GO Associados, Gessner Oliveira. Bem-vindo, Gessner. Fique à vontade. Os nossos painelistas são Douglas Casagrande, diretor financeiro e de relações com investidores do Grupo Iguá. Cadê o Douglas? Ah, vem cá, Douglas. Fez um suspense com a gente, né? Tudo bem. A diretora executiva do Instituto Viva Cidades e secretária executiva da Frente Parlamentar pelo Saneamento Básico, Beatriz Nóbrega. Falei, né? Por um momento eu falei, será que eu não anunciei o Douglas? Anunciei. Marilene Ramos, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil. E, para finalizar aqui, a composição do nosso painel, a diretora de Relações Institucionais da AEGEA, Andréa Rodrigues. Bom painel a todos. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Uma honra ter panelistas tão gabaritados, gabaritadas. E que bom que nós podemos discutir um tema que é essencial para aquilo que todos desejamos e que para aquilo que está inscrito no novo marco, que é a universalização do saneamento. O novo modelo tributário é algo positivo, porém, coloca um grande desafio, porque, se não for bem regulamentado, pode colocar em risco, pode matar o projeto de universalização. E eu provocaria o Douglas aqui justamente com isso, quer dizer, quais são os desafios econômicos e tributários enfrentados pelo setor de saneamento diante dessa nova estrutura tributária que a gente deve ter a partir do PLP 68. Bom, boa tarde a todos, boa tarde, Gessner. Queria cumprimentar primeiro a presidente Cristiane aqui pelo convite, pelo belíssimo evento. Eu brinquei com ela ali em reserva, vou ser indiscreto aqui, que eu gosto de vê-la, porque da última vez que eu a vi, eu dei muita sorte. Eu a vi na B3, no leilão em que nós vencemos a concessão de Sergipe, então, sempre bom vê-la em bons ambientes. E aproveito para cumprimentar aqui as minhas colegas painelistas, sempre um prazer aqui, acho que tivemos aí de manhã um painel muito importante sobre mulheres do saneamento, então sempre um prazer dividir aqui num setor que ainda é tão masculino, né, como é a infraestrutura. Ver mulheres no cargo de liderança de grandes empresas é sempre muito importante. Então, assim, sem mais delongas, Gessner, acho que o setor de saneamento, como todo o setor de infraestrutura em nível global, ele é um setor de capital intensivo. Logo, é um setor que qualquer concessão, qualquer contrato, ele nasce já de investimentos da ordem de centenas de bilhões de reais ou investimentos bilionários, né? Então, pegando o exemplo aqui que acabei dando inicialmente de Sergipe, né? Lá nós estamos falando do menor estado do Brasil, né? 2,2 milhões de habitantes, né? Tanto em termos geográficos como em população, né? Um estado muito pequeno e que demanda um nível de investimentos de, pelo menos, de acordo com o edital, né, da concessão que nós vencemos, de 6 bilhões de reais. Né? Então, esses 6 bilhões de reais, né, eles precisam ser financiados por meio de alguma fonte, que normalmente são recursos próprios da empresa, que vêm diretamente de acionistas, ou recursos que vêm de financiadores, nos mais das vezes, debêntures de infraestrutura, financiamentos de bancos públicos, financiamentos de bancos privados, e que, obviamente, demandam também garantias, retornos. Naturalmente, ninguém investe em um setor econômico para não ter retorno sobre o seu capital. E no ambiente brasileiro, não é, que nós vemos de crescente taxa de juros, né, estamos aí com
com uma Selic na casa de mais de 11%, né, o que afeta diretamente o custo de captação do capital, né, e com perspectiva de, nos próximos anos, atingir, aí, de acordo com os estudos econômicos mais recentes, a ordem aí de mais de 13%, ou seja, níveis pré-eleitorais de 2022, onde você teve ali um crescimento, não é, do custo de capital, é sempre um desafio enorme você atrair investimento para o setor, não é? Porque seja um investidor de capital próprio, e aí eu pego a Iguá como exemplo, né, os principais acionistas lá são 2 fundos canadenses, né, ou seja, fundos de pensão, que investem recursos de pensionistas do Canadá, professoras, bombeiros, advogados, procuradores, juízes, ou seja, tem um grau de conservadorismo super elevado sobre esse investimento, ou seja, pressão de segurança jurídica para trazerem esses recursos do Canadá para o Brasil. E temos também o BNDES, que é um banco público que investe também recursos públicos que precisam ser bem geridos. Então, naturalmente, na medida em que você vê entraves para esses investimentos acontecerem, você, de certo modo, coloca em risco a própria universalização do saneamento no Brasil, não é? Esse número ele é móvel, não é? Mas eu tinha um número da ordem de 700 bilhões de reais até 2033 ou 2040 para termos a universalização do saneamento no Brasil, não é? De acordo com o estudo do seu time, esse número já é 900 bilhões de reais, não é? Então, vejam, 900 bilhões de reais, estamos falando de quase R$1 trilhão para trazer a universalização do saneamento no Brasil. Então, no momento em que você tem uma perspectiva, não é, ainda não efetivada, mas uma perspectiva muito real, de você ter uma alíquota que hoje é de 9,25%, incidente sobre o serviço de saneamento, saltar para mais de 26%, obviamente, o investidor ele passa a olhar o setor com uma certa desconfiança, não é? Porque o custo de prestar o serviço ele aumenta. Naturalmente, nós trabalhamos com uma lógica de equilíbrio do contrato. No momento que você assina o contrato, esse contrato, no mais às vezes, quando bem construído, ele possui uma matriz de riscos e, entre os riscos, existe o famoso fato príncipe, não é? O fato príncipe é quando o poder público ele pratica, não é, o seu poder normativo e implementa algum tipo de lei e norma que altera, eventualmente, esse equilíbrio inicial do contrato. Então, nós vemos que uma eventual alteração dessa alíquota efetivaria, de fato, um fato príncipe, não é? E traria para a mesa uma necessidade de reequilíbrio contratual. Obviamente, não é, e aí usando as palavras da própria presidente Cristiane aqui, né, que falou recentemente ao valor econômico, já é difícil, muitas vezes, você obter os reajustes das agências reguladoras, né? Imagine um reequilíbrio da ordem aí de pelo menos 18%, né, para poder compensar esse aumento de alíquota. A gente sabe que, no longo prazo, no médio e longo prazo, esses reequilíbrios acabam, no mais, às vezes, sendo obtidos. Porém, o reequilíbrio ele não é a solução mais adequada, porque o reequilíbrio ele acaba impactando onde? Ou em prazo contratual, e nas novas concessões isso, em geral, não tem um impacto direto. Quando você traz a valor presente, esse reequilíbrio ele não tem um grande impacto, ele não consegue, de fato, reequilibrar por meio de prazo. Então, o que resta como alternativa para você reequilibrar esse contrato é tarifa. E a tarifa aí, ela vem afetar diretamente o consumidor final, não é? E aqui estamos falando de todos nós, como brasileiros, não é? E principalmente aqueles ainda 100 milhões de brasileiros que não têm acesso a saneamento básico, não é? Então, o Brasil é um país, né, que tem características tanto de Bélgica quanto de Índia, né? Nós aqui temos smartphone, fibra ótica, não é, bom acesso à tecnologia, e nossas crianças, né, cidadãos menos abastados ainda convivem com esgoto a céu aberto, não é? Então, nós, como operadores, né, desse setor, nós não nos vemos apenas como alocadores de capital, que buscamos retorno para o acionista, mas também como agentes de mudança social, agentes de saúde. Então, eu gostei muito do bottom que eu recebi, falando que saneamento é saúde, não é? Então, nós vemos como uma alternativa muito adequada para esse cenário que se desenha uma equiparação do setor de saneamento básico ao setor de saúde, já que nós somos verdadeiros agentes da prevenção de doenças, não é, que são aí transmitidas, né, e adquiridas por meio da falta, né, em decorrência da falta de saneamento básico. Então, com isso, concluo um pouquinho aqui da minha fala geral sobre dificuldades, não é, em relação ao saneamento. Então, é um setor que ainda está se desenvolvendo. Acreditamos que houve passos importantes a partir da Lei 11.445 de 2007, o primeiro marco do saneamento,
um avanço enorme a partir da Lei 14.026, em 2020, não é? Que passou aí a trazer uma pujança enorme para novos projetos de concessão, né? Nós já temos aí 30% dos municípios brasileiros com perspectiva de universalização, né? Já com esse setor, com essa área privatizada, já com operadores eficientes para fazerem as obras de expansão que são necessárias para se chegar a 2033 ou, perspectivamente, a 2040, com o saneamento universalizado. Porém, a gente acha que ainda são necessários avanços e, de certo modo, vemos aí com preocupação as perspectivas de retrocesso, não é? Então, como você falou na fala inicial, uma reforma tributária, né, já se discutia há algumas décadas no Brasil, ela é muito necessária. Nós, particularmente vemos com olhos muito positivos, na medida em que ela traz simplificação, né, para o nosso, alguns chamam de manicômio tributário no Brasil, né? Porém, nós entendemos que o setor de saneamento básico ele tem que ser tratado com a devida prioridade, né, com a importância que ele de fato tem, né, e entendemos que um movimento de equiparação ao setor de saúde seria muito adequado. Então, já queria parabenizar aqui a presidente Cristiane e todos os membros associados da ABICOM por esse abaixo-assinado, né, e por toda essa interlocução junto ao Senado e as demais câmaras, e a Câmara, enfim, a Câmara dos Deputados. Entendemos que esse movimento é muito necessário para não parar esse movimento que, embora ainda numa velocidade menor do que acreditamos que deveria ter, mas que continue em direção à universalização do saneamento básico no Brasil. Então, com isso aqui, encerro minha fala inicial, concluindo que os desafios eles são enormes, não é? E quanto menos desafios se colocarem, né, se adicionarem aos desafios que já são pré-existentes, melhor, não é? Então, acho que aqui é um momento de haver, de fato, uma união de todos os agentes desse setor, e não só do setor, mas, enfim, de todos os agentes interessados na saúde da população brasileira, para que, de fato, revertamos essa perspectiva de aumento de carga tributária que não é positivo em nenhum setor, mas um setor que ainda é tão carente como o saneamento básico é ainda mais prejudicial à população brasileira. Então, novamente, parabéns aí pelo evento, pelo painel importantíssimo e que tenhamos sucesso aí nessa empreitada. Muito bom, Douglas, e certamente a Cristiane tem tido uma liderança necessária nesse momento em que é preciso realmente chamar a atenção para o risco da reforma tributária, que é algo bom, acabar prejudicando algo extremamente importante para o Brasil, que é a universalização do saneamento. E eu queria... você fez uma análise do impacto econômico, financeiro, e eu queria passar para a Beatriz Nóbrega para refletir sobre a situação do Congresso, como está a situação do Congresso, como está o discurso do setor no Congresso, em que medida isso sensibiliza os senadores e depois os deputados, e também em que medida o Viva Cidades tem atuado e quais as linhas de ação que são mais eficazes nesse momento. Beatriz, por favor. Boa tarde, muito obrigada, Gessner. Queria agradecer principalmente a ABICOM, na figura da nossa presidente Cristiane, por todo o trabalho incrível que tem sido feito, não só aqui, mas no dia a dia que a gente tem visto e lutado juntos em Brasília, justamente para que a gente consiga mudar o quadro que a gente tem hoje. E daí vem um pouco mais de desafio que a gente gostaria de não ter, porque acompanhando justamente todos os desafios que a gente teve para a regulamentação do marco, para conseguir caminhar rumo à universalização, a reforma tributária ela veio em primeira escala como um bom banho de água fria dentro de tudo o que a gente previa e deseja que se consolide de investimento para que a gente chegue em 2033 com o país inteiro, realmente, com acesso à água e esgoto tratado, que é o que a gente precisa. A gente conversou muito, e muitos parlamentares também têm a visão de que o Marco do Saneamento foi a maior reforma estruturante e social que a gente fez no Brasil nos últimos anos, porque é o que a gente vê no mundo, a própria ONU, quando a gente entra lá no ODS 6,
Saneamento básico, acesso à água e esgoto tratado é a forma mais básica de saúde e bem-estar. E a gente está precisando dizer o óbvio nesse momento no Congresso. E a verdade é, a Andréa com certeza também vai me entender muito bem, que a gente, hoje no Senado, a gente vê o que a gente viu na Câmara de uma maneira diferente. Quando a gente propôs a emenda incluindo o saneamento no PLP 68 na Câmara, já foi numa forma aquilo que a gente costuma chamar no processo legislativo de o projeto está sendo apreciado de uma maneira muito assodada, que havia muitas demandas, muitas emendas e acordos fechados, que às vezes realmente os corredores, por mais que se esforcem, e a gente sabe, a crise esteve lá, nós estivemos lá, junto com a frente parlamentar, buscando que a emenda fosse apreciada, mas não houve tempo hábil. Imediatamente partimos para o Senado, vemos esforços hercúleos de alguns parlamentares, senador Eduardo Gomes envolvido nisso, e hoje o trabalho é realmente de conscientização. É esse trabalho de dizer o óbvio, é o trabalho de que, neste momento, cada ligação, cada esforço, cada momento em que se reforça que saneamento é saúde, é válido. E daí, infelizmente, a gente precisa ser realista que na política tudo pode acontecer, inclusive nada. A vantagem, e que daí vem o copo meio cheio, é que realmente é uma pauta que ela é necessária. A gente não está pedindo nada extraordinário, a gente não está pedindo algo que é simplesmente um benefício setorial. A gente está pedindo aquilo que já é trazido na política pública do mundo, que é a nossa melhor maneira de seguir uma boa prática, que é reconhecer saneamento como saúde, como a Coreia reconheceu, como Singapura reconheceu, como França, Alemanha, Estados Unidos. Por que a gente tem que fazer diferente? Por que aqui, e logo aqui, a gente não vai trazer o que a gente já trouxe na política pública de outras maneiras? Quando a FUNASA foi fundada, quando a gente precisou avaliar até mesmo questões tributárias de nós vamos sobretaxar os serviços de saneamento, e se escolheu que não. Por que agora a gente vai? Queria trazer boas notícias e dizer que o jogo está ganho, mas ainda não está. Tem muito trabalho para ser feito no Congresso. É o trabalho que a gente tem desenvolvido com a Frente Parlamentar de Saneamento Básico, e isso unindo as operadoras públicas, as operadoras privadas, porque o importante nesse momento é que a gente caminhe numa direção que é reconhecer que saneamento é saúde. E a saúde mais básica é o pré-saúde preventiva. E temos aí esse período ainda de apreciação, ainda de discussão. A gente vê que dificilmente vai ser votado no Senado esse ano, mas, de novo, tudo pode acontecer, inclusive nada, que nos permite agir. Então, se eu posso fazer uma convocação aqui, um call to action, toda mensagem enviada para um senador importa, toda forma de reforçar que saneamento é saúde, a gente tem feito isso, estamos mobilizando todas as bancadas estaduais da Câmara e do Senado para que, um por um, assine. É pelo menos uma maneira de que eles digam, a gente entende que saneamento é saúde. Se isso se reverter em voto, que é o nosso desejo, é o melhor dos mundos. Então, acho que sobre o que a gente tem feito é muito disso. É um trabalho realmente de dia a dia, não só para a reforma tributária, porque a frente parlamentar ela existe para todas as outras pautas, mas hoje tem sido todo o nosso esforço concentrado, porque a gente sabe que é o fundamental para que a gente alcance a universalização que está em jogo nesse momento, a partir do momento em que a gente não tem uma reforma tributária que viabilize os investimentos que a gente precisa. Obrigada. Muito bem, Beatriz. Eu acho que a questão fundamental é essa de transmitir a noção de que saneamento é saúde. Você citou algumas experiências internacionais muito interessantes. Eu acho que, na medida em que nós levarmos ao Congresso e
E nós, como setor, a ABICOM e o conjunto da sociedade, acho que haverá uma sensibilização nesse sentido. E eu pergunto a Marilene Ramos, em que medida você tem refletido sobre esse tema e quais elementos, do ponto de vista institucional, do ponto de vista do segmento do saneamento, quais elementos poderiam contribuir para essa batalha que teremos aí para garantir que haja um tratamento equiparado à saúde. Obrigada, Gessner. Boa tarde a todos, né, mais uma vez. Já estou vindo aqui nesse palco com alguma frequência, mas é um prazer estar aqui e poder falar desse assunto, que é um assunto que está nos mobilizando fortemente, aí, eu diria que ao longo do último ano, né, que a gente está nessa batalha, e agora temos essa última, né, brecha pela qual o saneamento pode se salvar. E quando eu falo se salvar, é porque nós somos um país realmente complexo, né, de trabalhar, porque nós levamos décadas para remover as barreiras, né, que impediam que tivéssemos investimentos, que pudéssemos atrair investimentos em grande volume, celebrar contratos, efetivamente contratos com metas, né, contratos com penalidades se não forem cumpridos, contratos com segurança jurídica, né, como disse o Douglas, para poder trazer um canadense para vir investir aqui. E aí a gente começa a ter uma perspectiva, né, de caminhar para uma universalização e nos vem, né, mais esse susto, né, uma sucessão de pesadelos que a gente enfrenta. E no momento, né, que é essa ameaça de um setor que historicamente, né, teve um tratamento tarifário diferenciado, né, com o pagamento sendo isento de ICMS e ISS, uma carga tributária em torno de 9 e pouco por cento, e, de repente, ter que trabalhar aí com uma alíquota cheia de 26,5%, 27%, que não está em nenhuma das modelagens que foram feitas, não está em nenhum dos contratos, né, que foram celebrados recentemente, que deram, né, contratos esses que deram agora para mais de 30% da população brasileira a perspectiva de, até 2033, ser atendido plenamente com água e com esgoto. E isso ainda é mais complicado no momento que você pensa o seguinte: olha, hoje as pessoas reclamam de contas, né, de conta de água, que a conta de água está alta, mas, na medida que o serviço de esgoto avançar, essas contas tendem a praticamente duplicar, né, porque à medida que o serviço ele será cobrado. Eu tive uma situação essa semana que eu achei assim, até bastante, assim, até quase cândida, né? Teve lá na Rio Mais Saneamento, nossa concessionária do Bloco 3 da SEDAI, nós tivemos a visita do Pezão, ex-governador do Rio de Janeiro, e agora eleito prefeito de Piraí, uma das cidades nossas. E ele foi lá conversar, porque durante a campanha ele tinha falado contra a Rio Mais, reclamando que a Rio Mais não era... não prestar um serviço adequado, dizendo: não, o pessoal está reclamando que a conta é muito cara, a conta está cara. Aí ele próprio virou e falou assim, e ele era vice-governador e foi governador e chefe da SEDAI, né? Ele falou assim: mas é porque, certamente, também antigamente a SEDAI não cobrava, né? Então, o pessoal reclama porque antes não pagava, agora tem que pagar. E eu falei: efetivamente, governador, é assim, porque a gente assume com 30% de inadimplência e a gente rapidamente tem que caminhar para 5% de inadimplência, senão o serviço não se sustenta. Então,
o que nós vemos, né, agora é essa questão como sendo mais uma ameaça, né? O Douglas falando os desafios que nós temos para enfrentar, né? Eu cito esse caso, né, da questão das contas, né, que com o avanço do serviço vão aumentar. Nós temos o desafio de esses contratos todos, muitos deles feitos com base em dados, em informações incompletas, né? Informações que, na hora que estamos indo para o campo, a gente está verificando que, muitas vezes, não tem aquele índice de cobertura, seja de água ou seja de esgoto, que estava dito, não tem aquele índice de perda que estava dito, é muito mais elevado, né? O que já vai ensejar reequilíbrios no contrato, impactando novamente as contas, e em situações que nós, às vezes, temos dificuldade, né, o Grupo Águas do Brasil tem um mix, tanto tem concessões regionais reguladas por agência reguladora estadual, mas nós também temos cidades onde a regulação é municipal. Muitas vezes a gente tem dificuldade de que o prefeito autorize o reajuste ordinário, né, anual, né, que da cesta ali refletindo a inflação da nossa fórmula lá paramétrica, que reflete lá os custos de prestação de serviço. Muitas vezes nós temos que ir para a justiça para conseguir para conseguir que o reajuste seja implementado. E imaginar que esse prefeito vai aceitar, né, todo mundo diz, né, às vezes, o pessoal lá da área econômica, não, reequilibra o contrato, é fácil porque você não está lá no dia a dia buscando efetivamente fazer isso, né? Vamos falar para o prefeito que eu tenho agora um reequilíbrio de 18%, porque nas tarifas, um aumento de 18% na tarifa, porque para refletir o impacto da reforma tributária. Então, eu acho que assim, nós não temos outra oportunidade. A oportunidade que a gente tem é essa, de convencer o Senado, e o que mais me preocupa, que uma vez nós já convencemos o Senado, e em seguida perdemos na Câmara, né? E uma coisa é conversar com 70 senadores, né, ou 80 senadores. Outra coisa é você ter que convencer aquele monte de deputados, uma quantidade enorme de deputados, um esforço, né, de convencimento muito, muito maior. Então, e os prazos, aliás, são curtíssimos. Depois, Beatriz, se você puder até contar aí como é que vai ser. Então, hoje nós estamos numa batalha, vocês todos foram pedidos aqui para subscreverem aí o abaixo-assinado, saneamento e saúde. Estamos atrás dos governadores, para que os governadores façam, né, assinem. Já temos algumas assinaturas, outras prometidas, estamos empenhados em conseguir essas assinaturas. Quem puder, tiver acesso aí aos governadores, né, por favor, Sergipe precisa assinar urgente essa carta. Eduardo Leite, lá no Rio Grande do Sul, e outros, o Castro já assinou, o Caiado também já assinou. Vamos buscar, cadeia equatorial, temos que arrancar a assinatura do governador do Amapá, né? Não deve ser difícil, eu imagino, conseguir a assinatura do governador do Amapá, que deve ter todo o interesse num tema como esse. Então, a gente só tem essa oportunidade. Se nós não conseguirmos isso, nós vamos caminhar para uma situação, de fato, difícil. O que vai acontecer? Postergar a universalização, né? Mais do que ela já tende a ser postergada por todos os outros problemas que nós ainda não equacionamos. Então, é aquela coisa, ou é isso, não há plano B. Obrigada. Muito bem, e eu pediria a Andréa para refletir sobre isso que a Marilene acaba de dizer, ou é isso, Andréa, e quantas a EGEA tem uma abrangência grande, territorial, como as plataformas que estão aqui presentes, quantas agências reguladoras
a EGEA lida, né, e dialoga, interage, e um reequilíbrio fruto do ato do príncipe, né, naturalmente requeriria reequilíbrios em todas essas agências reguladoras. Talvez eu possa dar uma ilustração da dificuldade e como a agilidade é fundamental nesse processo. Obrigada, Gessner. Primeiro, queria agradecer muito a ABICOM, em nome da Cristiane e de toda a sua equipe, e dizer que eles têm sido heróis nessa batalha. Eu acho que a ABICOM é uma associação pequena no número de colaboradores, mas muito grande na sua, né, no que tem feito, na atuação lá em Brasília. Sou testemunha disso. A gente tem um escritório lá em Brasília dedicado para o acompanhamento e somos testemunhas do trabalho que a ABICOM tem feito e de todo o apoio técnico que a GO Associados tem dado a partir dos seus estudos. Então, eu acho que a gente está muito bem municiado. Acho que a gente tem argumentos sólidos para defender que o saneamento é saúde. Antes de eu continuar, vou te responder, Gessner, para não esquecer. A EGEA hoje tem relacionamento com 27 agências reguladoras. Então, você imagina você reequilibrar contratos, como Marilene mesmo explicou, nós temos outros reequilíbrios, né? Outros reequilíbrios, reajustes, que vão estar concorrendo com mais o reequilíbrio advindo da reforma tributária. Então, sem dúvida, isso vai refletir, no mínimo, em algum tipo de postergação, talvez, de investimentos, e esse é o principal. Eu estava ouvindo cada um de vocês, ficar por último é sempre um desafio, né? Porque aí todo mundo já falou com tanta propriedade, mas eu estava tentando buscar um viés nosso da EGEA, né? A gente tem, na nossa essência, entender que somos prestadores de um serviço público essencial. E a gente tem que buscar, o que a gente busca todo dia? Busca a próxima casa. A gente quer sempre, todo dia, quando a gente acorda, a Radamés fala para a gente, tem que ligar a próxima casa. E é disso que a gente está falando, é isso que está em jogo, né? Porque um ponto muito relevante no nosso discurso e no que a gente tem tentado passar para sensibilizar os parlamentares é o seguinte: quem não tem saneamento hoje é exatamente quem tem o menor poder aquisitivo. Quem poderia suportar algum tipo de reajuste nas tarifas já tem saneamento. Este não será impactado, porque ele já tem o serviço, né? E ele, teoricamente, teria alguma capacidade de pagamento, para além da tarifa que hoje já é cobrada. Agora, quem não tem saneamento vive com um orçamento que cabe àquela tarifa social lá, né? Aquilo é o máximo que ele pode dispor para pagar por um serviço essencial. E como é que nós vamos impor exatamente para essa pessoa? Porque muito bem trouxe o estudo da GO Associados, inclusive aqueles que forem beneficiários do cashback terão elevação tarifária da ordem média de 6%. Então, nós estamos falando o seguinte: a pessoa que já é beneficiário de programas de assistência social, que vai ter retorno, né, da contribuição do imposto, vai ter o cashback, ele mesmo assim vai ser onerado. Então, a gente está falando de, mais uma vez, invisibilizar os excluídos. A gente, que militou muito durante o marco regulatório do saneamento, falava isso. Como é difícil falar de saneamento para quem nunca viveu a falta de saneamento. Você fala para quem não sabe o que é isso. A pessoa, desde o dia que ela nasceu, tem água na casa dela, água de boa qualidade, ela usa o banheiro, ela toca a descarga. É um não assunto para a pessoa. Ela não vive sem, ela não tem a falta, ela não tem intermitência. Então, falar que saneamento é saúde, muitas vezes soa como saneamento é saúde, ótimo, é vida que segue, né? Eu tenho saúde, eu tenho saneamento, eu tenho tudo, está ótimo. Eu acho que a gente precisa cada vez, estamos fazendo, mas precisamos chamar para essa sensibilização de que quem vai sofrer
com algum retardo na universalização, que a gente, por óbvio, já consegue avizinhar com todos os estudos que a gente tem, é quem mais precisa do saneamento. A gente não pode, mais uma vez, né, perder a oportunidade que muito do marco regulatório nos deu de complementar este serviço público que, né, vinha sendo feito e vem sendo feito pelas companhias estaduais, que, por algum momento, não tiveram capacidade de investimento para concluir a universalização. Eu acho que esse é um papel muito que a EGEA, né, tem de a gente entender como uma complementariedade do serviço, e que esse serviço tem que chegar para todos. E chegar para todos a um preço que as pessoas possam pagar, né? E, por outro lado, que o investidor que precisa aportar recursos para que nós, operadores, possamos desenvolver a nossa expertise, podemos fazer o nosso melhor serviço, eles sintam-se seguros a chegar, né? Então, assim, se é cada vez a gente vai empilhando mais um problema, né? É a reforma tributária com todas as suas incertezas, porque, vejamos, mesmo que a gente estivesse no melhor dos mundos, desculpa, não é o melhor dos mundos, né? É no mundo justo, né? No mínimo, continuarmos na nossa tributação de hoje. A gente já tem insegurança pela mudança de modelo, que a gente sabe que é necessária, a gente conhece do sistema tributário, a reforma tributária, né, vem sendo buscada aí há décadas, a gente sabe que é necessária, mas ela traz incertezas, né? Como que vai ser o creditamento, como que vai se dar o creditamento, quem está no REID, a gente vai ter que pedir REID para tudo, como a gente vai se creditar, como que é o split payment. Então, assim, já tem incertezas. O investidor já está olhando para isso, né? Então, a gente vai agregar agora ainda mais uma elevação de tarifa da ordem aí, média de 18%. É claro que tudo isso corrobora para que a gente cada vez mais perca a oportunidade de elevar o saneamento ao patamar onde ele sempre deveria estar, que é uma infraestrutura universalizada, né? Talvez por isso os outros setores da infraestrutura não estejam tão preocupados com a reforma tributária, na medida em que eles têm um serviço universalizado, né? Então, nós aqui estamos lutando para chegar lá e ainda né, correndo uma corrida de obstáculos. A gente, quando está chegando, a gente vai, quando está chegando. Então, acho que esse né, o que eu gostaria de deixar como mensagem é isso. A gente não pode perder essa oportunidade de demonstrar o quanto que o saneamento, de fato, é saúde, e principalmente para quem não tem, né? Que possa logo ter, e 2033 está logo aí, e seria quando e vai ser, além de tudo, parece cabalístico, hein? Para quem acredita em 2033, acaba a transição e tem que estar universalizado. Então, né, eu acho que até é também uma pegada boa para a gente poder trabalhar quanto a isso. E, no mais, muito obrigada, agradecer. Eu acho que é muito importante a gente continuar esses debates. E também acho que se a Bia puder... Olha, eu já pegando aqui o microfone do Gessner, se a Bia puder contar o prazo aí, para a gente... Quanto que a gente pode trabalhar, acho que seria bem interessante, né, Marilene? Olha, com certeza. Todo mundo quer saber Todo mundo quer saber o cronograma, Beatriz. Então, sobre os nossos prazos de trabalho, a gente não tem prazos fixos pelo regimento de nenhuma das duas casas, mas o que a gente está vendo? Provavelmente a reforma tributária ela fica para o ano que vem, mas a gente não pode dar essa certeza. A gente viu que houve um atraso no cronograma das audiências que o Eduardo Braga está realizando na CCJ para poder apresentar o relatório dele. De toda forma, a gente tem certezas constitucionais de que até dia 23 de dezembro pode ser que seja votado. E a gente está esperando o Eduardo também reapresentar o cronograma, porque daí a gente começa a ter um panorama mais ou menos definido sobre quando que ele pode apresentar um resultado. Coisas que a gente precisa ter no horizonte. Quanto mais a gente consegue retardar, melhor a gente consegue ter um cenário positivo na Câmara.
Querendo ou não, a gente sabe que existem questões políticas, às vezes até pessoais, que transcendem qualquer capacidade nossa de argumentação técnica, e a gente sabe que foi isso que prejudicou muito na votação na Câmara quando a PEC voltou. E uma oportunidade de discutir em uma nova Câmara, com uma nova mesa, em um novo momento, é crucial para o setor. Então, acho que, sinceramente, não tem nenhum setor que consiga ganhar mais com uma discussão de reforma tributária voltando para a Câmara no ano que vem do que o saneamento. Isso. Andréia, pode. Tem a impressão que a Beatriz deu um recado e a Cristiane vai colocar todo mundo em regime de alerta na ceia de Natal, porque pode acontecer dia 23, mas a gente não quer que aconteça, quer dilatar um pouco para levar algumas noções básicas. Primeiro, o impacto daquilo que está sendo proposto é 18% em média na tarifa. 2, o saneamento não será vilão de aumentar a alíquota coisíssima nenhuma. O impacto sobre a alíquota média é de 0,2 ponto percentual, imaterial. 3, cashback não é solução para a questão que está sendo levantada. Continua o desequilíbrio econômico-financeiro, não atende, deixa de fora 90 milhões de pessoas de baixa renda. Quer dizer, não faz o menor sentido a proposta que está contida no PLP 68. E tem um ponto que a gente tem começado a levantar e que eu acho que é extremamente importante, Gessner, é o custo da não universalização, porque é o custo que a gente já sabe que existe no desempenho cognitivo. O Trata Brasil tem esses estudos de maneira maravilhosa. É a quantidade de crianças que estão morrendo por doenças evitáveis, e a gente sabe que a maior parte vem da falta de saneamento. É o custo que isso tem para o SUS, para o mercado de trabalho, para a mãe que está perdendo de trabalhar porque precisa cuidar do filho, a criança que não está na escola e deixa de se tornar um profissional antes porque não teve condições. Então, a gente tem buscado cada vez mais também levar isso para os parlamentares. A gente tem um custo que ele é transversal, e que, se a gente não permite que o saneamento seja visto como saúde, a mais básica, e é o que o mundo diz, não é a gente não vai conseguir justamente avançar e tentar medir isso, até na alíquota. Se a gente for realmente medir, eu tenho certeza que não existe impacto nenhum. Não, na verdade, retardar, mais uma vez, aquilo que é inaceitável, retardar é reconhecer, é aceitar que a gente aceita viver nos tempos coloniais, né, em que a população é absolutamente desassistida em algo tão básico. Muito obrigado à Abicom, muito obrigado à Cristiane, que tem nos liderado, muito obrigado, Beatriz, que nos deu esse cronograma e dever de casa aqui para a ceia de Natal, o Douglas, que nos colocou aqui várias questões de impacto econômico-financeiro, a Marilene, que não admite outra alternativa, é isso, e a André, que colocou tão bem a verdadeira gincana da universalização, todos os obstáculos que têm que ser vencidos, mas que eu percebo uma energia aqui, não é, Cristiane, que esses obstáculos, não é, Luana, serão vencidos, porque há uma energia aqui comum de realmente fazer o Congresso decidir por aquilo que é o melhor para o país. Muito obrigado a todos, muito obrigado, uma salva de palmas para esses panelistas.